Você acredita que conhece a história completa? A história que moldou o mundo ocidental, que definiu impérios e que até hoje sussurra nos ouvidos de bilhões de pessoas? Pense novamente. Sob as fundações da narrativa oficial, sob as camadas de dogmas de concílios, jazem fragmentos de uma fé diferente. Uma fé mais antiga, mais crua e, para alguns, infinitamente mais poderosa. Existe um evangelho, um texto esquecido, deliberadamente enterrado nas areias do tempo. Um relato que foi caçado, condenado e silenciado com uma fúria que só o medo pode inspirar. E este não é um texto qualquer, escrito por um anônimo. Ele carrega o nome mais pesado do cristianismo primitivo: Pedro, o apóstolo, aquele que andou sobre as águas e que, em um momento de fraqueza humana, negou o Cristo 3 vezes, mas também aquele que foi chamado de Kefa, a rocha, a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria, ironicamente, edificada. O que Pedro teria escrito que fosse tão explosivo? O que continha o seu testemunho que obrigou a estrutura de poder nascente da igreja a declará-lo uma heresia perigosa? Este evangelho, que sobreviveu por um milagre, conta a história da paixão, a crucificação e a ressurreição, de uma forma que você nunca, jamais ouviu. É uma versão mística, visualmente assombrosa e que, acima de tudo, é proibida. Ela não apenas adiciona detalhes, ela reescreve a própria natureza do evento central da fé cristã. Esqueça o que você aprendeu no catecismo. Deixe de lado a imagem do mártir sofredor. Prepare-se para encontrar um Cristo cósmico, um mestre da realidade que encara a morte não com agonia, mas com um silêncio transcendental. Prepare-se para testemunhar uma ressurreição que se desenrola como um espetáculo de outro mundo, guardado por anjos e protagonizado por uma cruz que fala. Esta é a jornada para o coração de um dos maiores segredos da história. Esta é a redescoberta do Evangelho de Pedro. A verdade não foi crucificada, ela foi apenas escondida. Até agora. Imagine o ano de 1886. O ar seco e quente do Alto Egito. O cheiro de poeira milenar. Em meio às areias da antiga cidade de Panópolis, hoje conhecida como Akhmin, uma equipe de arqueólogos franceses, liderada por Urbain Bourrion, faz uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Eles não estavam em uma grande pirâmide ou no túmulo de um faraó. Estavam escavando o cemitério de um mosteiro esquecido. E ali, dentro da tumba selada de um monge anônimo que viveu há mais de 1000 anos, encontraram um códice, um livro de papiro, costurado à mão, perfeitamente preservado pelo clima árido. Quem era aquele monge? Por que ele escolheu ser enterrado com aquele conjunto específico de textos? Jamais saberemos. Mas podemos imaginar sua devoção, seu desejo de proteger aquelas palavras para a eternidade, mesmo que o mundo exterior as tivesse condenado. Ao lado de trechos do livro de Enoque e do Apocalipse de Pedro, estava o fragmento que causaria o maior impacto. Um texto que começava no meio do julgamento de Jesus e terminava abruptamente após a ressurreição. O título era inconfundível: O Evangelho segundo Pedro. A notícia correu o mundo acadêmico como fogo em palha seca. Por séculos, os estudiosos conheciam a existência desse evangelho apenas através das citações de seus detratores. Homens como Eusébio de Cesareia e Serapião de Antioquia, os grandes historiadores e bispos da Igreja Antiga, mencionaram-no apenas para condená-lo, para alertar os fiéis sobre seu conteúdo falso e herético. Era um fantasma literário, uma lenda, e de repente, ali estava ele, um pedaço de papiro que era prova física de que as primeiras comunidades cristãs eram um caldeirão fervilhante de ideias, crenças e narrativas muito mais diversificadas do que a versão unificada que nos foi legada. Escrito originalmente em grego, provavelmente em algum momento no meio do século II,
este evangelho era mais antigo do que muitos dos manuscritos canônicos que possuímos. Ele nos deu uma janela direta para uma época em que a pergunta "Quem foi Jesus?" ainda tinha múltiplas e chocantes respostas. E uma dessas respostas era tão radical, tão diferente da ortodoxia que estava se formando, que a liderança da igreja decidiu que ela precisava ser apagada. Para entender a proibição, precisamos viajar de volta ao século III e conhecer um homem chamado Serapião, o poderoso bispo de Antioquia. Ele era um guardião da doutrina, um pastor encarregado de proteger seu rebanho de lobos teológicos. Inicialmente, quando soube que a comunidade cristã em Rosos, na Síria, usava o Evangelho de Pedro em seus cultos, ele não se opôs. Afinal, carregava o nome do principal apóstolo. Mas a curiosidade o levou a ler o texto por si mesmo, e o que ele encontrou o deixou horrorizado. Em uma carta que sobreviveu ao tempo, ele escreveu para a comunidade de Rosos, revertendo sua decisão e proibindo o Evangelho. Ele o classificou como um texto que promovia o docetismo. Essa palavra, do grego dokeio, que significa aparecer ou aparentar, era o selo de uma das heresias mais temidas pela igreja primitiva. O docetismo ensinava que Cristo era um ser puramente divino, um espírito de luz. Seu corpo humano, sua fome, seu cansaço e, crucialmente, seu sofrimento e morte eram apenas uma ilusão, uma aparência que ele projetou para que os mortais pudessem percebê-lo. Ele não sofreu de verdade na cruz, ele não sentiu os pregos, ele não morreu como um homem. Para Serapião e para a ortodoxia nascente, isso era uma abominação. Se Jesus não se tornou plenamente humano e não sofreu de verdade, então a redenção não aconteceu. O sacrifício seria um teatro e a fé uma farsa. A igreja estava em uma batalha pela sua alma, tentando solidificar uma doutrina que pudesse ser universal. A ideia de um Jesus homem e Deus homem, que sofre e morre fisicamente por nós, tornou-se a pedra angular da teologia da salvação. O Evangelho de Pedro, com o seu Cristo etéreo e impassível, ameaçava demolir essa fundação. Por isso, ele não era apenas um erro teológico, era um perigo existencial para a narrativa que a igreja precisava para se unificar e crescer. Era preciso silenciá-lo. Abra as páginas do Evangelho de Pedro e a cena da crucificação se torna estranha e perturbadora. Os evangelhos canônicos, mesmo em suas diferenças, nos dão um retrato de agonia humana profunda. Jesus grita na cruz: meu Deus, por que me abandonaste?" Ele sente sede, ele entrega seu espírito com um último suspiro. No relato de Pedro, nada disso acontece. A frase mais chocante está no momento em que ele é erguido na cruz, mas ele se calou, como se não sentisse dor. Este silêncio é ensurdecedor. Não é a resignação de um mártir, é a tranquilidade de um ser que transcende a dor física. É um Cristo que observa seu próprio sofrimento de uma perspectiva divina, como se o corpo pendurado no madeiro fosse apenas um veículo temporário que ele está prestes a descartar. A dor, para ele, é irrelevante. A política da crucificação também é virada de cabeça para baixo. Nos evangelhos canônicos, Pôncio Pilatos, o governador romano, lava as mãos, relutantemente entregando Jesus à multidão. É uma manobra narrativa que, historicamente, ajudou a apaziguar as autoridades romanas, colocando a culpa principal sobre os líderes judeus. Mas o evangelho de Pedro não tem essa preocupação. Nele, Pilatos se retira, e é Herodes Antipas, o rei judeu, quem ordena a crucificação. A responsabilidade é direta. Nenhum dos judeus lavou as mãos, nem Herodes, nem nenhum de seus juízes.
E como não quiseram lavar, Pilatos se levantou. E então, o detalhe final. Quando o corpo de Jesus é finalmente retirado da cruz, o texto descreve como os soldados o empurravam e o faziam sentar-se numa cadeira, zombando dele. É uma cena de humilhação, mas o foco permanece na passividade quase sobrenatural de Jesus. Ele é um rei silencioso em um trono de escárnio, já operando em uma realidade diferente da de seus algozes. O céu escurece não como um lamento de Deus Pai, mas como se o próprio cosmos estivesse reagindo à transição de uma entidade cósmica, um evento de magnitude universal. Se a crucificação é estranha, a ressurreição no Evangelho de Pedro é um espetáculo psicodélico e de tirar o fôlego. É aqui que o texto se afasta completamente de qualquer coisa encontrada no Novo Testamento e mergulha de cabeça no misticismo. A cena começa com os guardas romanos e os anciões judeus vigiando o túmulo. Eles estão nervosos, pois sabem da profecia de que ele ressuscitaria. Eles selam a pedra maciça com 7 selos. A segurança é máxima. De repente, no meio da noite, os céus se abrem. Os guardas ouvem uma grande voz e veem 2 homens descendo do céu, envoltos em uma luz ofuscante. Eles se aproximam do sepulcro. A pedra, aquela que precisou de vários homens para ser posta no lugar, rola para o lado por si mesma. A luz que emana do túmulo aberto é tão intensa que os guardas desmaiam, tornando-se como mortos. E então, o clímax. Os 2 seres luminosos entram no túmulo e, momentos depois, saem amparando um terceiro homem. Mas a descrição é surreal. Os 2 seres são gigantescos. Suas cabeças alcançam o céu. O homem que eles amparam, Jesus, é ainda maior. Sua cabeça ultrapassa os céus. Ele não anda, ele flutua. É a imagem de um ser divino em sua verdadeira forma, glorioso e colossal. Mas a visão mais bizarra e inesquecível vem logo atrás deles. Seguindo Jesus para fora do túmulo, vem a cruz. Sim, a própria cruz de madeira movendo-se sozinha. E então uma voz ecoa dos céus, uma pergunta dirigida a esta cruz animada. Tu pregaste aos que dormem? E a cruz, em uma imagem que parece saída de um sonho febril ou de uma visão xamânica, responde com uma voz própria. Sim, esta cena é única em toda a literatura cristã. A cruz falante e o diálogo celestial sugerem uma teologia complexa. Os que dormem é uma referência aos mortos, às almas no Sheol, ou mundo inferior. A pergunta implica que a missão de Cristo continuou mesmo após sua morte física, pregando a salvação àqueles que vieram antes dele. A cruz, um instrumento de sua tortura, torna-se uma testemunha viva e participante de seu triunfo cósmico. A ressurreição não é um homem voltando à vida, é o universo inteiro sendo reordenado. Se este evangelho tivesse sido incluído no cânone, se esta visão tivesse se tornado a principal, o cristianismo como o conhecemos poderia ser irreconhecível. Pense nisso. A doutrina central do sofrimento redentor, a ideia de que a agonia de Cristo na cruz paga pelos nossos pecados, perderia sua força. O foco se deslocaria da dor física para a iluminação espiritual. O cristianismo poderia ter se tornado uma tradição mais focada no gnosis, o conhecimento direto e intuitivo do divino, do que na pistis, fé cega, e na obediência a uma hierarquia eclesiástica. A culpa, especialmente o conceito de pecado original, poderia ter um papel muito menor.
Se o sofrimento de Cristo foi uma aparência, então a ênfase não está em nossa complexidade em sua dor, mas em nossa capacidade de despertar para a mesma consciência divina que ele demonstrou. Jesus não seria visto primariamente como o Cordeiro de Deus sacrificado por nossos erros, mas como o Mestre iluminado, um guia que nos mostra como transcender a matéria, a dor e a própria morte. Ele seria um exemplo a ser seguido não através do martírio, mas através da expansão da consciência. A ressurreição seria a prova final de que o espírito é superior à carne, de que a realidade física é uma prisão da qual podemos escapar. Essa visão dava poder ao indivíduo. Colocava a chave para a salvação não nas mãos de padres e bispos, mas dentro da própria alma do crente. E isso, para a igreja institucional que se consolidava no Império Romano, era a ameaça suprema. Uma fé individualista e mística é muito mais difícil de organizar, controlar e taxar do que uma fé baseada em regras, rituais e uma autoridade centralizada. O Evangelho de Pedro não é apenas uma curiosidade histórica ou uma narrativa alternativa. É um eco poderoso de um cristianismo perdido. Uma janela para uma época em que a fé era mais selvagem, mais visionária e, talvez, mais conectada às raízes místicas da experiência humana. Ele foi silenciado não por ser incoerente ou mal escrito, mas porque sua mensagem era potente demais. Ele apresentava um Cristo tão divino e no controle que minava a necessidade de uma igreja para mediar sua graça. Ele transformava a paixão de um drama de sangue e sofrimento num espetáculo de poder cósmico e transcendência. A história é escrita pelos vencedores. A versão do cristianismo que triunfou escolheu os textos que apoiavam sua estrutura e sua teologia e relegou os outros à escuridão, rotulando-os como heresia. Mas a verdade, como a luz que emanou do túmulo de Cristo naquele relato esquecido, tem uma maneira de romper as rachaduras do tempo. O monge de Acmin, ao levar este texto para seu túmulo, fez um ato de preservação sagrada. Ele sabia que aquelas palavras continham um poder que merecia sobreviver. Hoje, ao lermos sobre o Cristo silencioso e a cruz falante, não estamos apenas lendo uma história antiga. Estamos escutando uma voz que foi abafada por quase 2 milênios. A cruz falou. E sua mensagem, como sempre, é que a verdade não pode ser pregada em um madeiro para sempre. Ela sempre encontra um jeito de ressuscitar. Comente. A verdade não morreu. Curta este vídeo se você acredita que há mais na história do que nos contaram. Compartilhe para que mais pessoas possam descobrir este evangelho esquecido. E inscreva-se para mais revelações dos bastidores da fé e dos segredos que foram enterrados.